Números, capítulo 15. O Senhor disse para Moisés dar essas instruções ao povo de Israel. Quando os filhos de vocês finalmente viverem na terra que eu der para eles, e quiserem agradar o Senhor com uma oferta queimada ou qualquer outra oferta pelo fogo, o sacrifício deles deve ser de um animal tirado do rebanho, de gado ou de ovelhas. Uma oferta de cereais deve acompanhar cada sacrifício, seja sacrifício ordinário para cumprir voto, oferta voluntária ou sacrifício especial em qualquer das festas anuais. Se um cordeiro é sacrificado, deve trazer 2,2 litros de flor de farinha misturados com 0,9 litros de azeite, junto com 0,9 litros de vinho como oferta de bebida. Se o sacrifício é um carneiro, traga 4,4 litros de flor de farinha misturados com 1,2 litros de leite e mais 1,2 litros de vinho como oferta de bebida. Isto será um sacrifício que é um perfume agradável para o Senhor. Se o sacrifício é um novilho, então a oferta de cereais que acompanha o sacrifício deve ser de 6,6 litros de flor de farinha misturados com 1,8 litros de azeite, além de 1,8 litros de vinho para oferta de bebida. Deve-se queimar e oferecer isto ao Senhor como perfume agradável a Ele. Estas instruções são daquilo que deve acompanhar cada sacrifício de novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Estas instruções servem tanto para os israelitas de nascimento, quanto para os estrangeiros que querem agradar o Senhor com sacrifícios queimados. Porque existe a mesma lei para todos, israelitas de nascimento ou estrangeiros que moram entre vocês. E isto será verdadeiro para sempre, de geração em geração, pois todos são iguais perante o Senhor. Sim, uma só lei para todos. O Senhor também disse a Moisés: diga ao povo de Israel que quando chegarem à terra que darei para eles, devem apresentar ao Senhor uma das amostras das novas colheitas de cada ano, preparando um bolo feito com farinha grossa de primeira colheita. Dessa farinha, vocês devem apresentar oferta ao Senhor de geração em geração. Se vocês ou as gerações futuras falharem em cumprir estes regulamentos que o Senhor tem dado a vocês através de Moisés, então, quando o povo perceber o seu erro, deve oferecer um novilho como oferta queimada. E isto será um perfume agradável para o Senhor. As ofertas comuns de cereais, de bebida e um bode como oferta pelo pecado devem acompanhar esse sacrifício. E o sacerdote apagará os pecados de todo o povo de Israel pelo sacrifício, e Deus perdoará, porque foi um erro e eles corrigiram isso com sacrifício pelo fogo na frente do Senhor e pela oferta pelo pecado. Deus perdoará todo o povo, inclusive os estrangeiros que viverem entre eles, porque esse erro e perdão envolvem toda a população. Se um único indivíduo errar, então ele oferecerá uma cabra de 1 ano de idade. O sacerdote fará sacrifício por ele perante o Senhor, e ele receberá perdão. Esta mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Mas qualquer que pecar por vontade própria
seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor, e por isso morrerá, porque desprezou o mandamento do Senhor e por vontade própria deixou de obedecer à lei. Essa pessoa morrerá no seu pecado. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita apanhando madeira no dia de sábado. Prenderam e trouxeram este homem até Moisés, Arão e todo o povo. E ele ficou preso até saberem o que o Senhor queria que fizesse com o homem. Então o Senhor disse para Moisés: O homem deve morrer. Todo o povo apedrejará este homem fora do acampamento até que morra. Eles o levaram então para fora do acampamento e lá mataram o homem conforme o Senhor mandou. O Senhor ordenou a Moisés: Diga ao povo de Israel para fazer borlas pelas suas gerações para os cantos de suas roupas. Este é um mandamento permanente de geração a geração, e para prender as borlas com um cordão azul. O propósito disto é lembrar a vocês, sempre que olharem para as borlas, os mandamentos do Senhor, e que devem obedecer às leis que Ele deu, em vez de seguir os seus próprios desejos e caminhos, como costumavam fazer ao servir outros deuses. Isso fará lembrar a vocês de que devem obedecer e ser santos perante Deus, porque eu sou o Senhor Deus, que tirou vocês da terra do Egito. Sim, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Números capítulo 16. Certo dia, Coré, filho de Gizar, neto de Coate, descendente de Levi, conspirou com Datã e Abirã, os filhos de Eliabe, e com On, o filho de Pelete, todos os três da tribo de Ruben, para levantar uma rebelião contra Moisés. 250 líderes do povo se envolveram. Foram até Moisés e Arão e disseram: Chega! Todo o povo é santo e cada um é santo, e o Senhor está entre eles. Por que vocês se colocam sobre nós e mandam em nós? Quando Moisés ouviu isso, caiu no chão com o rosto na terra e disse: Amanhã de manhã o Senhor mostrará quem é dele, quem é santo e quem ele escolheu como sacerdote. Façam isto, você, Coré e todos que estão com você, apanhem e acendam incensários amanhã, e coloquem incensos sobre eles perante o Senhor, e descobriremos quem o Senhor escolheu. Chega, filhos de Levi! Então Moisés falou novamente a Coré: Parece para você sem valor o fato de Deus ter escolhido a vocês dentre todo o povo de Israel para estar perto dele, quando trabalham no tabernáculo do Senhor e ficam de pé perante o povo para servir? Será que é pouca coisa ele ter dado esta tarefa só para vocês, levitas? E agora querem ser também sacerdotes? É esse o verdadeiro motivo da sua rebelião contra o Senhor. E que fez Arão para se queixarem dele? Moisés então chamou Datã e Abirã, filhos de Eliabe, mas estes responderam: Não iremos. Será que foi pouca coisa você nos tirar de um lugar tão bom quanto o Egito, para morrermos neste deserto e agora querer ainda ser o nosso rei? Replicaram eles. Além disso, você não cumpriu a promessa de nos levar a uma terra que produz muito leite e mel. Nem recebemos campo, nem vinhas. Quem você quer enganar? Não iremos até você. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor:
não aceite os sacrifícios deles, pois não roubei um só jumento deles, nem fiz mal a qualquer um deles. E Moisés disse a Coré: Venha aqui amanhã perante o Senhor com todos os seus amigos, e Arão também estará aqui. Cada um deve trazer um incensário com incenso dentro. Ao todo serão 250 incensários. E Arão também trará um incensário. Então, cada um apanhou o incensário, acendeu e colocou incenso dentro, e foram todos à porta do tabernáculo, junto com Moisés e Arão. Coré fez todo o povo ficar contra Moisés e Arão, e o povo veio até a porta do tabernáculo. Então, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se deste povo, porque eu vou matá-los num segundo. Mas Moisés e Arão abaixaram as cabeças até o chão e disseram: Ah, Deus, que cria e conserva toda a vida! Será que por causa do pecado de um só homem o Senhor matará todo o povo? E o Senhor respondeu a Moisés: Então, diga a todo o povo para ficar longe das tendas de Coré, Datã e Abirã. Então, Moisés foi até as tendas de Datã e Abirã, e os 250 líderes foram atrás. E Moisés disse ao povo: Fiquem longe das tendas desses homens maus, e não encostem em nada que é deles, para vocês não morrerem por causa do pecado deles. Assim, o povo se afastou das tendas de Coré, Datã e Abirã, e Datã e Abirã ficaram em frente de suas tendas junto com as famílias. E Moisés disse: Com o que vai acontecer agora, vocês saberão que foi o Senhor que me enviou para fazer todas estas coisas que fiz, porque eu não as fiz sozinho. Se esses homens morrerem naturalmente, ou devido a um acidente ou doença, então o Senhor não me enviou. Mas se acontecer alguma coisa diferente, se a terra se abrir, engolir a eles e tudo que lhes pertence, e caírem vivos no abismo, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E quando Moisés acabou de dizer isto, a terra se abriu e engoliu Coré, Datã, Abirã e todas as suas famílias e todos os seus bens. Eles e todos os parentes caíram vivos no abismo. A terra se fechou e eles morreram. Todo o povo de Israel, quando ouviu os gritos daqueles que morreram, fugiu com medo que acontecesse o mesmo. Então, o Senhor mandou um fogo que matou os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: Fale a Eliázer, filho do sacerdote Arão, para apanhar os incensários do meio do fogo, porque eles são santos. A respeito dos incensários daqueles que pecaram e morreram, deve bater o metal em uma placa de bronze para cobrir o altar. Esses incensários também são santos, porque foram usados perante o Senhor, e a placa do altar servirá de lembrança para os filhos de Israel. Então, o sacerdote Eliázer apanhou os incensários daqueles que morreram queimados e fez folhas de bronze para cobrir o altar, para lembrar a todo o povo de Israel que somente os sacerdotes podiam acender incenso perante o Senhor, para não acontecer como aconteceu com Coré e aqueles outros homens, conforme o Senhor mandou através de Moisés. Mas no dia seguinte, todo o povo de Israel se queixou de Moisés e de Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. E quando o povo se reunia contra Moisés e Arão e olhava para o tabernáculo,
A nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram até o tabernáculo, e o Senhor disse a Moisés: Fiquem longe destas pessoas, porque eu matarei este povo num segundo. E Moisés e Arão se abaixaram até o chão. Moisés disse então para Arão: Apanhe o incensário, coloque fogo do altar e incenso nele, corra pelo meio do povo e apague os pecados deles, pois o Senhor está muito irado e a praga já começou. Arão fez como Moisés mandou. Correu até o meio do povo. A praga já havia começado. Colocou incenso e apagou os pecados do povo. Ficou então de pé entre os vivos e os mortos, e a praga parou. E os que morreram por causa da praga foram 14.700 pessoas, sem contar aqueles que morreram por causa de Coré. Então Arão voltou até Moisés na porta do tabernáculo, e assim a praga parou.